Olá, boa noite! Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Medium Night, o podcast que traz assuntos de espiritualidade, magia, ocultismo, paranormalidade, tudo isso e muito mais, né, Sandra? Por que você nunca fala assim, Medium Night? Eu deixo para você, essa entonação poderosa você esquece do é contigo. Nós estamos no Medium Night, gente, de novo. É isso aí, com mais um gente episódio. Maravilhosa aqui, bom, ótimos convidados, né? Toda semana vem gente nova, trazendo mais informações e mais conhecimento para todos nós. Isso aí, você que está ouvindo pelo rádio, né, ou vendo pela TV, eu quero te lembrar que você pode também acompanhar o ao vivo no YouTube, tá? Então, sempre de terça-feira, né, às 7 da noite, nós temos o ao vivo no YouTube, lá no meu canal, Edu Scarfon Oficial. Aproveite e se inscreva. E hoje nós temos um convidado que é um querido também, né, Sandra? Olha, a energia dele é maravilhosa, né? Eu já estava dando uma olhada, uma sondada, assim, meio como quem não quer nada. Eu gostei, viu? É isso aí, gente. Poderoso, poderoso. Poderoso. Pai Anderson de Oxóssi aqui com a gente hoje para falar sobre 7 linhas da Umbanda, um só caminho. Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Umbanda, sobre os orixás, sobre as 7 linhas. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo. Prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, boa noite. E olha o presente que ele nos deu. O presente, quem está Muito ouvindo pelo obrigada. rádio não consegue ver, mas quem está vendo pela TV ou pelo YouTube, gente, olha que caneca poderosa. Linda, poderosa. Da Madrugada Astral. Ele fez caneca aqui para nossa madrugada, porque o nosso programa também passa na madrugada, né? E ele também está na madrugada, da Vibe Mundial e da Astral TV. Como tem sido? Tem sido muito bom, né? Tem sido uma experiência bem enriquecedora. Isso. O pai dá uma travada na língua às vezes. E tem sido muito bom, né? Eu volto para a Vibe depois de alguns anos, então eu tive um programa ao meio-dia, que era o Tambores de Angola, aos sábados meio-dia. Então, que nós falávamos já de Umbanda, eu fiz uma temporada e aí agora retorno, né, a convite do Edu e para a Madrugada Astral, né? Então, toda sexta, 00:30, nós temos lá as nossas pautas, os nossos assuntos sobre Umbanda e trazendo muito dessa religião que é tão importante para a vida de tantas pessoas, né? E que é uma religião cheia de mistérios, cheia de coisas que a gente precisa conhecer e entender melhor. Eu já assisti algumas vezes, né, seu programa, eu vi pela Astral TV, mudando de canal, e eu achei muito legal, porque geralmente de sexta-noite eu não estou em casa, mas assim, vou visitar meus pais que moram no interior, né, daí durmo por lá, mas assim, em casa, algumas vezes que eu estava de bobeira, eu falei, eu vou colocar ali na Astral, e estava passando, e é muito legal, porque você é muito didático e muito claro falando para as pessoas, né, que eu acho que é o que a gente está precisando, né? Porque antigamente nos terreiros colocavam o pessoal para rodar, para girar e nem explicavam explicava nada. por quê, né? Não é? E aí a pessoa às vezes incorporava com alguma coisa que ela nem sabia ali o que era. Pois é, exatamente. Então precisa disso, né? Eu acho que é muito importante, eu acho que a internet ela ajudou muito, né, a difusão da Umbanda, das religiões em geral, né, das questões esotéricas, do ocultismo em geral, eu acho que ajudou muito. Tem alguns aspectos negativos também, eu não posso dizer que são todos bons, porque a gente abre muito os caminhos e as pessoas que elas estão perdidas, elas começam a olhar todas as coisas e não entendem qual é o fio de tudo aquilo, né? Então, acho que tanto ajuda quanto atrapalha. Mas eu costumo olhar com um olhar muito mais de ajuda, né? Muito mais de que tem ajudado muitas pessoas, tem chegado em muitos lugares, né? E eu recebo lá no terreiro aos domingos, quando nós temos giras, que nós temos, né, um terreiro de Umbanda lá no Tatuapé, a Oca dos Caboclos, que faz atendimento aos domingos, né, com as linhas de Umbanda, com as entidades de Umbanda. Então eu recebo pessoas de São Paulo todo, do interior de São Paulo, Mairiporã, em Budas Artes. Muito legal, né? Com pessoas de vários lugares de São Paulo para poder ter esse atendimento, para poder ter esse acolhimento, né, para poder conversar com as entidades. Muitas vezes, né, eles só querem um abraço do guia. É o que está faltando para as Eles pessoas. só querem um abraço, eles só amor. querem um olhar, né? O amor, e sentir o que estão acolhidos, né? É verdade. E falta muito isso na humanidade, né? Nas pessoas, nas nossas relações que esfriaram demais ao longo do tempo. Então eu acho que a Umbanda ela traz essa força, esse carinho, esse carinho. amor,
Perfeito. Pessoal, agora tem uma coisa, além da gente bater esse papo sobre Umbanda aqui, que vai ser uma delícia, você também pode participar dos atendimentos que teremos no final. Sandra Suzy vai fazer análise de fotos pela fotomancia, né, Sandra? Mande a foto sem óculos, né? De preferência, faça um agora, né? Bem recente. Uma selfie. Se você quiser mandar uma pergunta, pode. Se não, eu falo sobre a sua aura, como é que você está nesse momento. No caso da foto, como que funciona? Você vai enviar para o nosso WhatsApp, tá? Da Astral TV, que é o código 11, número 962710106. Lembrando que se você fizer um superchat aí, galera do YouTube, sua mensagem aparece em destaque, tá? Printa pra gente, né, o seu superchat, manda no WhatsApp com a foto, nome, data de nascimento e pergunta. E o pai Anderson de Oxóssi vai utilizar também a sensibilidade dele para atendê-los. Aí é com a vidência, né? Com as suas capacidades psíquicas. Isso aí. Também vou ensinar algumas coisas hoje ao longo do podcast. Então, trabalhos e coisas que você pode fazer para melhorar questões da sua vida, que você pode fazer sem depender de terreiro, sem depender, né, de uma energia de um dirigente, que você mesmo pode fazer com fé e amor, que as coisas vão melhorar se você precisa disso. Olha que bom, né? Então já deixa seu bloquinho de anotação aí. A gente ganhou o nosso também no pai Anderson, da Madrugada Astral. Tá lá o seu, junto com a caneca. Você ganhou um bloquinho, tá ali. Eu já ia falar, cadê o meu? Cadê? Já ia Cadê reclamar. o meu? Já ia Como eu já conheço, eu já até falo, que é que nem criança aqui. Sou geminiana. Então eu já até falo. Mimada. Bem, obrigado, viu? Adorei. Obrigada, nós Gente, adoramos. vocês poderem anotar aí, né, as dicas de rituais e tudo mais que será passado aqui hoje. Agora, esse negócio de 7 linhas, né, esse tema, é muito legal da gente falar, porque todo mundo às vezes escuta falar 7 linhas, mas não sabe quem são as 7 linhas. Vamos explicar para a galera? Vamos. As 7 linhas, na verdade, de Umbanda, são as classificações que foram dadas aos orixás e as linhas de trabalho para que elas pudessem ser difundidas, né? Então, a Umbanda, ela tem, historicamente, um início em 1908, mas nós sabemos que ela é muito mais antiga do que isso. Então, Lazélio, quando fundou a Umbanda no Rio de Janeiro, através de um espírito de caboclo que chegou numa mesa branca, né, que até então o espiritismo mais conhecido era a mesa branca, nós tivemos essa incorporação desse espírito que fundou oficialmente a religião de Umbanda lá em 1908. Mas nós já tínhamos aspectos da Umbanda dentro das aldeias indígenas. Então a Umbanda, ela carrega muita coisa da pagelança, né, dos rituais indígenas, ela carrega muita coisa do espiritismo, né, do kardecismo, das incorporações, enfim, dos rituais. Ela traz a herança do candomblé, né, dos orixás de candomblé, das roças, das linhas de candomblé. Então, a partir de todos esses aspectos, inclusive das religiões cristãs, né, então a gente também tem aspectos cristãos dentro da Umbanda, né, da Igreja Católica, a religião começou a ser difundida, né? Então, a gente tem historicamente um início da Umbanda em 1908, e depois, chegando até os dias de hoje, como a gente vem acompanhando e se modificando ao longo do tempo, como todas as religiões, elas passam por adaptações. E a Umbanda também passou por adaptações, né? Mas, principalmente quando a gente fala de 7 linhas, né, a gente pensa nessas 7 forças da natureza, nessas 7 direções de Deus, porque a Umbanda, ela acredita em Deus como Criador, em Deus como o Ser Supremo, né, a supremacia astral. E a gente direciona através dessas forças que são representadas pelos orixás, né? Então, Oxóssi, Oxum, Ogum, Nhaçã, enfim, todo esse panteão dos orixás que são oriundos do candomblé, né? Então, a gente tem, a partir daí, essa divisão das 7 linhas. E aí, uma das provocações que nós trouxemos para o podcast, por que existem 7 linhas em um único caminho? Porque o caminho é o caminho da evolução, né? O caminho é o único. Ele, independente se vai para 7, para 14, para 21 linhas, ele vai ser sempre o caminho da evolução espiritual, né? Então, muitas pessoas, Sandra, me procuram no terreiro e falam, pai, até fiz um programa falando disso, eu não acho o meu lugar, eu não acho o meu caminho, eu não sei por onde eu tenho que ir, né? E eu sempre digo, siga o seu coração. Isso é verdade. E o caminho, para cada um, ele é diferente. Ele é.
Então, tem pessoas que têm um caminho no espiritismo kardecista, ele trabalha muito bem dentro de uma linha kardecista. Outras pessoas trabalham bem dentro da Umbanda, outras pessoas no Candomblé. Então, o caminho, ele é diferente. E o acerto nosso de missão também é. Então, não é porque, e eu sempre falo isso para os meus filhos e para os meus amigos do terreiro, não é porque eu gosto da Suzy, da Sandra Suzy, que nós temos que seguir a mesma religião, temos que ir no mesmo ambiente. Certo. Nós temos que seguir aquilo que o nosso coração diz, né? É verdade. Até porque antigamente tinha um pouco disso, né? Por exemplo, as pessoas às vezes buscando por um pertencimento, que é uma necessidade psicológica, né? Inclusive todos nós, né? A gente quer pertencer a algo, então a gente costuma dizer, né? Porque eu sou do orixá tal, porque eu sou do signo tal, né? Porque o arquétipo da deusa tal, porque a gente tem essa necessidade. E antigamente as pessoas iam, eu via na Umbanda, não necessariamente porque se identificavam, a mesma coisa acontecia no Candomblé, depois o pessoal começava a ver que o negócio é mais embaixo, que tem obrigações e coisas, né? Que exigem compromisso, e na bruxaria a mesma coisa. As pessoas iam, às vezes, para serem legais, para estarem naquele grupo, porque é importante trabalhar a espiritualidade, mas não porque se identificavam com aquilo. É verdade, é verdade. Então, e aí se perdem nesses caminhos, né? Porque é aquilo, quando você não sabe para onde você tem que ir, qualquer direção serve, já diz aquela frase que é famosa. Então a gente precisa tentar encontrar qual é o caminho, seja na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, enfim. Então eu sempre digo que eu sou um dirigente espiritual que ajuda as pessoas a encontrarem o caminho, não necessariamente o meu. Claro. Porque entram filhos na minha casa que de repente enxergam que o caminho não é aquele. Por conta disso, das obrigações, das responsabilidades que elas existem em qualquer religião. Né? Em qualquer religião existem responsabilidades, existem dias que nós abrimos mão da nossa vida pessoal para seguir, com um propósito, né? Com um propósito de direção, com um propósito de chegar nessa linha de evolução. Então, acho que esse é o principal conceito, né, quando a gente fala, né, de 7 linhas, quando a gente fala de Umbanda, quando a gente fala de religiosidade, que eu falo que muitas coisas elas influenciam e a gente precisa entender qual é a nossa direção, para que a gente não perca tempo das pessoas, nem o nosso, para que a gente seja feliz, né, e que a gente siga o nosso caminho de evolução. Agora, tem pessoas que colocam um BO muito grande nas nossas mãos também, né, falando disso sobre caminho, que às vezes falam, eu quero que você veja o que eu preciso fazer? Qual é o meu caminho espiritual? Né? Onde que eu me encontro? Eu acho que já aconteceu com todos vocês. O tempo todo. É fácil transferir a responsabilidade da decisão, né? É muito fácil. Até porque depois, se não der certo, a culpa é nossa, né? A culpa é nossa da decisão. Então, eu acho que é isso. Muito e até quando as pessoas me procuram e falam, eu quero entrar para casa, eu quero seguir, eu sempre falo, tem certeza disso? Né? Antes de entrar em qualquer lugar, frequente esse lugar por algum tempo. Entenda como as pessoas se movimentam, como elas se falam, o que acontece. Será que você está preparado para viver isso? Nem sempre a gente está preparado para aquele momento. Não é fácil. Não é fácil. Né? Então, eu sempre digo, olhe, avalie, porque é uma decisão que não envolve só você. Não tem volta, eu diria. Exato. E não envolve só você. Quando você mexe com o plano espiritual, você está puxando as suas entidades, você está puxando as suas energias, que não dá para dizer hoje eu quero e amanhã eu não quero mais. Né? Hoje está tudo bem, hoje eu vou seguir, amanhã eu não quero mais seguir esse caminho. Verdade. Então acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Todos nós, né? Pessoas ligadas à espiritualidade, que a decisão do caminho, ela precisa ser consciente, ela precisa ser de forma acertada, porque não tem, como a Sandra diz, não tem volta. Né? Na Umbanda não tem volta. Eu digo sempre isso. Na Umbanda não tem volta. Então, não é um aspecto negativo esse, eu estou dizendo, só que é um caminho de evolução, a gente não volta para trás. Então, a partir do momento que eu já trabalho com as minhas entidades, eu já estou numa linha de passe espiritual, já atendo pessoas, já ajudo pessoas, e o dia de amanhã, né? Eu preciso pensar nisso. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade com com o nosso aspecto espiritual. É verdade. Né? Ótimo. Agora, como que funciona o desenvolvimento na Umbanda? Eu sei que cada terreiro vai fazer de uma forma, mas assim, pela via do seu templo. Essa questão dos 7 caminhos, caminho é um só, mas das 7 linhas, a pessoa vai vivenciando cada uma delas aos poucos, fazendo trabalhos, como que é? Nós temos um processo de desenvolvimento dentro das giras, né? E a maioria dos terreiros, ela
eles usam dessa forma. Então, nós trabalhamos com energias diferentes em cada uma das giras. Giras são encontros que nós temos, né, espirituais, de trabalhos espirituais específicos para algumas linhas. Então, nós temos giras da linha dos baianos, por exemplo, giras da linha dos ciganos, gira da linha da esquerda, e nessas giras nós temos essas energias que são trabalhadas. E esses médiums, eles vão tendo contato com essa energia de sensibilidade, e aí para cada um é um tempo diferente, né? Então, o desenvolvimento, ele não tem um prazo na vida, né? Tem pessoas que estão comigo há 5, 7 anos e que ainda têm dificuldade na incorporação. Tem outras pessoas que chegam no terreiro com 2, 3 giras, já estão incorporando, os guias já são mais firmes. Então, isso depende muito da pessoa, porque você precisa ter também segurança. É o que eu sempre digo para eles. O que melhora o desenvolvimento em qualquer casa que você frequente, em qualquer linha que você frequente? Quando você tem segurança e não tem medo, porque isso bloqueia todo o desenvolvimento que você possa ter ali dentro daquela casa, daquele local. Então, quando você tem segurança, quando você, né, sabe aquele caminho que você está seguindo, enfim, tem confiança em viver aquilo, as coisas fluem mais rápido. Então, nós temos as giras de desenvolvimento, né, que são giras fechadas, onde só os médiuns participam, os médiuns internos, e aí nós chamamos e vivenciamos essas energias para que cada um tenha essa sensibilidade. Tem os trabalhos que já acontecem e as pessoas também ter a oportunidade de receberem as suas entidades, e o desenvolvimento acontece assim. E aí nós temos as aulas, temos eventos que são fechados, trabalhos que são fechados, entregas que nós falamos que são os pratos, são as oferendas que nós realizamos para os orixás, para as entidades. Então tudo isso que vai acontecendo vai ajudando no desenvolvimento espiritual de cada um, né? Vai favorecendo para que esse desenvolvimento espiritual ele aconteça, né? E de novo, a gente não pode ter pressa, né, em nenhum caminho. Então, cada um tem uma história, cada um tem um percurso, né? Então, às vezes as pessoas chegam já, nossa, Edu, eu quero começar, pai, já eu vejo, porque a gente tem os trabalhos de preparação, né, que são as camarinhas, que são os trabalhos de preparação espiritual. Eu já quero fazer, eu já quero, acho bonito, quero colocar as roupas dos orixás, quero colocar as paramentas, que são os capacetes. Calma. E o médium que não incorpora? Então, isso é muito interessante. Nós temos a necessidade dentro dos terreiros e das casas dos cambones, né, que são os auxiliares das entidades, né? A entidade, ela nunca trabalha sozinha, porque ela não sabe falar muitas coisas, ela não sabe fazer muitas coisas. Então, nós temos essas pessoas que são importantíssimas dentro dos terreiros, que são os cambones, que não têm incorporação direta e que auxiliam servindo bebidas, servindo cigarros nas casas que trabalham, anotando os recados que os guias entregam para as pessoas, ensinando as pessoas como é que faz um banho, como é que faz uma defumação e assim por diante. Então, isso é algo muito, muito importante, né? E muito... as pessoas que têm essa função, né, elas ficam até se sentindo menosprezadas, porque acham que a incorporação é o mais importante de um terreiro. E, na verdade, o cambone é o mais importante. Porque se todos incorporarem, né, se todo mundo trouxer os orixás, quem vai ajudar quem? Exato. Quem que ajuda? Né, quem que vai esclarecer, quem que ajuda a pessoa da assistência que está lá fora, né, e não conhece a rotina do terreiro. Então, eles são muito importantes, né, dentro das casas e tem que ser muito valorizados, né? E eu falo, a minha história, eu fui durante 7 anos cambone de guia-chefe. Guia-chefe é o guia que toma conta do terreiro, e isso me trouxe muitos conhecimentos, né? Isso me trouxe a vivência que eu tenho hoje de aprendizados veio daí, né? De saber que toco é uma vela, que a cor de orixá é essa, e você tem que sair correndo para fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Então isso é extremamente importante dentro das casas, né? O cambone é uma pessoa muito importante dentro dos terreiros, né? E a gente tem que valorizar, inclusive, quando a gente vai visitar nessas casas, porque são essas pessoas que nos ajudam lá no dia a dia. A traduzir o que o guia fala. Exato. Pegam o meu caboclo, que fala uma língua maluca, porque ele é canadense, ele fala uma língua maluca. É mesmo? Ele é do Canadá, né? Ele é de uma tribo canadense. Olha e que ele legal. Então, assim, tem um cambone só dele, que entende tudo que ele fala, porque ele fala em línguas
completamente diferentes e que só o Cambone dele entende, né? Então, é bem interessante. Eu pego meu cigano que fala em castelhano e etc. Então, assim, depende muito da casa, né? Tem casas que as entidades elas têm um comportamento diferente, conseguem falar de uma maneira mais clara, mas em outras casas elas trazem muito o arquétipo delas original e aí fica muito difícil a compreensão se não tiver alguém ali para auxiliar. Muito legal. Pessoal, pode mandando as questões que vocês queiram saber hoje sobre Umbanda, entidades, né, orixás. Pode enviando que a gente vai passar aqui para o Pai Anderson respondê-los, tá? Aproveitando você que está pela primeira vez no canal, já se inscreva aí para você participar dos outros bate-papos, viu? Ó, o Marcos Machado está perguntando, na Umbanda só há mediunidade de incorporação? É a pergunta dele? Não. Nós temos, por exemplo, os cambones, que têm uma mediunidade ali de acompanhamento, de sensibilidade, né? Existem casas que trabalham com outras faculdades mediúnicas, como pintura mediúnica, e aí depende muito da linha da casa, né? Que trabalha. A principal, eu vou dizer que a mais conhecida é a incorporação, né? Quando a gente pensa em Umbanda, a gente pensa primeiro em incorporação e não pensa nas outras faculdades mediúnicas. Mas nós temos todas, a clarividência, a vidência, né? Toda a parte das leituras dos oráculos, que também está presente em muitas casas, né? Os búzios, o tarô, as runas. E aí depende muito da direção daquela casa, né? Depende muito da história, da tradição, que eu sempre falo da casa, que traz esses aspectos, né? Então, tem casas que são mais ligadas ao candomblé, que tem mais tradição voltada para o candomblé, elas já vão ter búzios. Sim. Estamos no momento café, gente. Momento café aqui. Falando de preto velho, deixa eu aproveitar e já falar uma coisa. Tô me sentindo em casa aqui, né? Por favor. Domingo nós temos a nossa festa de pretos velhos lá na Oca, feijoada dos pretos velhos, tá todo mundo convidado a partir das 3 horas da tarde, entrada gratuita. Que legal. Lá no Tatuapé, lá na Oca dos Caboclos. Então, aproveitando aqui o momento do café, né? Vai ter uma feijoada lá. Vai ter uma feijoada lá em homenagem aos pretos velhos. Que legal. E a gente espera todos vocês lá, quem quiser ir conhecer, quem quiser conhecer um pouco mais sobre Umbanda, sobre o trabalho de Umbanda, a casa tá aberta. Todo mundo pode ir? Todo mundo. Todo mundo é aberto às 3 horas da tarde, no domingo. Isso, legal. às 3 horas da tarde nós começamos o trabalho. Então tem um trabalho com as entidades, né, de Umbanda, que é essa linha de pretos velhos, aquele arquétipo que a gente conhece, né, da pessoa mais velha e etc., da época da escravidão. Então a gente tem trabalho com essa linha que auxilia na saúde, né, nos aspectos de trabalho, em muitas enfermidades que as pessoas têm, né? Então é uma linha muito importante na Umbanda, inclusive um dos 3 pilares que a gente tem da formação da Umbanda e que a gente vai homenagear porque maio é o mês dos pretos velhos, né? E nós vamos homenageá-los no próximo domingo. Então todos convidados para o nosso trabalho. Legal. Boa. E é todo domingo sempre nesse horário? Todo domingo às 3 horas da tarde. Então, a cada semana nós temos giras diferentes. Então, essa próxima gira é dos Pretos Velhos, a nossa outra gira é da linha dos Baianos e da linha de Zé Pilintra, dos Malandros, enfim, que é uma outra linha de trabalho que nós também temos. Então, esse domingo Pretos Velhos, no próximo a linha de Baianos e de Malandros, que daí já ajudam a desamarrar coisas, a abrir caminhos, também são tirar a ótimos. inveja, Adoro essas seu coisas. Zé. Eu amo o seu Zé, a cara dele. Eu cheguei aqui. Mas é verdade, eu amo o Zé Pilintra, eu não posso negar. Eu cheguei aqui, a Sandra me olhou e falou assim, tem um ciganinho aí, né? Também, né? Também. Tem um ciganinho ali. Tem um ciganinho ali. E o pessoal tá mandando pergunta, viu, para Isso aí, vocês sobre tipo de mediunidade que tem, querem saber, estão mandando foto. Já já vamos responder, viu? Quem apoiar o nosso canal aí com superchat, a pergunta fica em destaque. Aí essas são priorizadas, depois as dos membros do canal e aí depois a gente sorteia a galera também, tá? Agora, tem um Instagram também do templo, né? Sim, @Oca dos Caboclos, né, o nosso Instagram. Então lá tem bastante conteúdos também, tanto os conteúdos que são extraídos lá do nosso programa toda sexta, 00:30 lá na Astral TV e também na Madrugada Astral da Vibe Mundial. Então também tem várias coisas que eu ensino. Eu gosto muito, eu sou filho de Oxóssi, né? Então, orixá do conhecimento, orixá da direção de conhecimento. Então, eu tenho muita pauta ligada a esses ensinamentos, a esses conteúdos, né? Eu falo alguns
dirigentes não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer porque eu sou verdadeiro, Pode falar. né? Que a gente não tem que depender de dirigente espiritual para cuidar só da nossa vida espiritual. Então, no passado, né, assim, eu precisava tomar um banho, eu tinha que ir no terreiro, tinha que gastar não sei quanto, eu não tinha aquela condição financeira para fazer e eu não fazia. Então, hoje a gente tem acesso a fazer as nossas coisas, respeitando a casa que a gente frequenta, mas assim, um banho não faz mal a ninguém. Não. Um prato de agradecimento pro seu orixá não faz mal a ninguém. Um prato de agradecimento pro seu Zé Pilintra não faz mal a ninguém. Uma cervejinha lá na encruzilhada não faz mal a ninguém. Também não faz mal a ninguém. Né? Então, a gente precisa também ter o hábito de cuidar das nossas entidades, independente daquilo que a gente segue. Sim. Né? Então, eu sempre falo isso para os meus filhos, para os meus amigos, cuide, né? Porque uma hora a gente precisa, e se não tiver fortalecido, vai ser mais difícil o pedido. É verdade. Né? Agora, pai Anderson, muita gente tem falado também de um segmento que veio aí nos últimos anos, que é um bandomblé, né? Um bandomblé. Um bandomblé que descende, né, dessa junção aí da Umbanda e do Candomblé. O que você pensa a respeito? É uma linha, né? É uma tradição de Umbanda. A Umbanda ela acabou absorvendo outras questões culturais de outras religiões. Então, nós temos, por exemplo, Umbandas que a gente chama de Umbanda branca, que é muito ligada ao espiritismo kardecista. Então, ela não tem os atabaques, que são aqueles tambores de toque. Ela só usa roupas brancas. Os médiums só trabalham com 3, 4 linhas de trabalho, não trabalham com a esquerda da Umbanda. Então, é muito mais parecida com um centro kardecista do que com um centro tradicional de Umbanda, né? A Umbandomblé é uma mistura, né, da Umbanda com o Candomblé. Normalmente, aquele dirigente espiritual, ele tem uma formação na Umbanda ou no Candomblé e foi fazer a sua outra formação, a sua outra preparação na outra religião. E aí, não dá para abandonar uma coisa ou a outra, né? Então, ele já tem a linha dele ali dos catiços, que são as entidades, né, que são os baianos, os caboclos, enfim, a esquerda dele, e aí ele traz e carrega mais essa questão do candomblé, né, e aí se transforma no que eles chamam de um bandomblé, né? Existem casas muito, inclusive, sérias que tocam dias da semana só giras de Umbanda e dias da semana giras de candomblé. Né? E aí não conseguem misturar esses aspectos, né? Então são giras diferentes porque o salão, né, do candomblé ele é diferente do que a gente chama de terreiro da Umbanda, né? No terreiro de Umbanda a gente sempre tem as imagens que são sincretizadas. No candomblé a gente já não tem imagem, né? A gente já tem um salão com um pilão, né, com as firmezas do candomblé que são diferentes. Então normalmente essas casas têm inclusive 2 espaços no mesmo terreno, no mesmo barracão. Tem o espaço da Umbanda e o espaço do Candomblé. Muito legal. Teve um episódio, nossa, terrível, na semana passada, que eu estava vendo na UOL e encontraram um crânio humano, né, de uma pessoa, né, numa estrada, e tinha uma carta ali mencionando Exu Caveira, ou como se fosse do Exu Caveira. E aí vieram sacerdotes também a público, né, para poder mencionar que nessa religiosidade quem exerce de modo sério, né, não tem nada a ver com esse tipo de coisa, de sacrifício humano ou de crânio humano ou de oferenda, porque não necessariamente se trata de um homicídio em relação a isso, né, para oferendar aquele crânio. Pode ser um crânio tirado de algum lugar também, de alguma cova, mas colocando como se fosse uma oferenda a Exu Caveira. E a carta, se não me engano, mencionava coisas que o Exu Caveira poderia fazer pela pessoa que encontrasse. Você ficou sabendo desse episódio? Eu vi. Existem vários, a gente acompanha vários casos, né? Assim como existem em todas as religiões, né, os falsos profetas, na Umbanda também existem, né? O desequilíbrio. Exato. Acho que é um desequilíbrio mental. A gente pensa, Exu Caveira, então Exu Caveira é osso, é crânio, é cemitério. Até pode ser, né? Mas nós temos um princípio, né, religioso muito respeitoso com relação, por exemplo, a um cemitério, né? Então, a gente não mexe naquilo que não é nosso, né? Verdade. A gente entende que ali é uma área, é um campo que a gente chama de Campo Grande, que é um campo de descanso, né? Que a gente entra lá com o maior respeito possível. Então, nós que somos de Umbanda, e a minha casa é uma casa que tem trançado também um pouco de candomblé, mas não é uma umbandomblé, mas porque a gente trabalha com camarinhas, com deitadas, enfim, mas a gente tem alguns aspectos. Eu, por exemplo, não entro no cemitério de roupa escura, de roupa preta,
né? Eu só entro de roupa branca, com a cabeça coberta, né? Então a gente vai, quando a gente precisa fazer algo no cemitério, com todo respeito e jamais ofendendo, né, aquele local de descanso, né? Porque eu acho que acaba indo para uma linha quase de ofensa, né? De você ir para um espaço que não é seu, pegar algo que não é seu e oferendar para uma entidade que você nem sabe se de fato é aquilo, né? Entregando, achando que vai acontecer algo. Então, infelizmente, é isso, né? Existem esses falsos sacerdotes que ensinam essas coisas e fazem essas coisas olhando muito mais a questão financeira, o benefício financeiro, e infelizmente tem pessoas que não conseguem ter um discernimento de entender que não é isso, né? Que não é isso. Então, é uma pena, né, que a gente ainda se depare com isso e veja que a gente acaba sofrendo intolerância religiosa, né, por conta de coisas que acontecem porque nos julgam como sendo essas pessoas, né? Então, eu falo que eu ando sempre a paisana. Hoje eu tô aqui arrumadinho, mas eu ando sempre a paisana, porque o que eu pratico de Umbanda tá no meu coração e no meu dia a dia. Eu não preciso andar com colares, nada contra quem anda, nada contra quem usa, nada contra. Mas eu não preciso praticar a minha fé dessa forma. Eu pratico com atos, né? Com ações, e é assim que a gente pratica a nossa fé, com ações, com atos, ajudando as pessoas, não com colares e falando isso, falando aquilo, colocando medo nas pessoas muitas vezes, porque a gente vê muito disso também, aparecem pessoas lá, nossa, pai, foi num determinado local, a pessoa, inclusive, isso é um ponto muito importante para você que está assistindo aqui, a Umbanda não ameaça, entidade e orixá não ameaçam. Se você não tem condições financeiras, se você não pode entregar aquilo que você não tem. Né? Então, muitos lugares acabam fazendo isso, né? E aí, olha, se você não fizer esse banho, vai acontecer isso com a sua vida. Se você não fizer esse trabalho que custa não sei quantos mil reais, a sua vida vai para trás. Então, isso não existe. Procure um lugar sério. Né? Porque os lugares sérios não fazem isso. A entidade sabe das suas condições. Então, ele pode até te dizer, eu vou fazer para você, quando você tiver condições, você volta aqui e me dá uma determinada coisa que eu preciso como entidade. Mas jamais ele vai te exigir dinheiro, iPhone, celular. Isso não existe. Isso não existe dentro da espiritualidade. É um absurdo, né? É um isso não absurdo existe. isso. Ai, gente, é cada uma. Mas hoje em dia os presentes das pombagiras são celulares iPhone. É mesmo? Nossa. Agora me diga, o que uma pombagira faz com um celular iPhone? Pois é. Não sei, manda o WhatsApp. Pois é, mas elas mandam também. Ai, gente. Elas mandam também. Olha, eu preferia ganhar um anel de brilhantes. Não Você, é? minha Daqui a pombagira, pouco não ia elas estão querer. dando consulta tudo online também. Não é? Então, assim, um perfume, né? Qual que é um presente que a entidade vai pedir? Um perfume, uma champanhe, champanhe. uma bebida que ela vai usufruir, um maço de cigarros. Um a entidade, baralho, um baralho. baralho. A entidade, ela não sabe o preço das coisas, né? Então, Um cuidado. anel de ouro. Exato. Então, assim, cuidado, né, com essas promessas de vou fazer isso, você vai ganhar aquilo, me dá um iPhone que eu vou te dar o homem dos seus sonhos, Vamos porque mudar isso não a pauta. existe. Bora. Incorporação ou EQ? Né? Quando está numa situação dessas. EQ. Infelizmente, né, que é mistificação, né? Então, infelizmente, ainda existe muito. Existe muito nos lugares e a gente enxerga, né? Nós que temos um olhar um pouco mais clínico, a gente enxerga pelo comportamento, pelos pedidos. Né? Então, tá pedindo coisas que não fazem sentido, tá falando coisas que não fazem sentido, né? Tá usando de coisas para dar recado para outra pessoa, para jogar a esposa contra o marido, fofoca. Isso não é conversa de entidade, né, gente? Isso é verdade. Então, cuidado, né? Todo cuidado é pouco. É verdade. Agora, pai Anderson, do mesmo modo que falamos sobre a Umbandomblé, né? Existem outros segmentos, né, que foram nascendo, né, de Umbanda nesses tempos todos, Umbanda esotérica também. E a gente teve a figura do Rubens, né, Saraceni, que não está mais aqui conosco, né, que esteja em paz aí, que serviu para poder difundir bastante a Umbanda e criou novas maneiras de se reverenciar os orixás, maneiras diferentes da Umbanda raiz, que a gente vê também acontecendo em muitas casas, né? O que você acha, né, dessa modernização, né, que ele acabou fazendo, esse novo segmento, né, trazido por ele? Eu acho que o Rubens foi muito importante para a Umbanda, né, porque ele foi a única pessoa que conseguiu
trazer a Umbanda para uma literatura, né? Apesar dele ter uma linha muito específica para o segmento dele de Umbanda, para a escola dele de Umbanda, né? A tradição que ele segue ali de Umbanda, ele foi, e a gente indiscutivelmente foi a pessoa mais importante de literatura que a Umbanda teve até hoje. Então, os livros são essenciais e excelentes, né? E tudo que ele traz de conhecimento ao longo desses anos todos que ele estudou e trouxe toda essa parte de literatura para a Umbanda. Assim como existe, né, a Umbanda Sagrada, que é a Umbanda de Rubens Saraceni, nós temos as outras linhas de Umbanda, como o Edu falou, a Umbanda esotérica, nós temos Umbandomblé, nós temos o Molucô, nós temos Angola, que é a minha tradição. Então, cada uma dessas escolas, elas, a partir da fundação lá de Zélio, elas começaram a seguir os seus caminhos e absorver e acrescentar coisas ao culto de acordo com os seus dirigentes. Então, se esse dirigente ele era mais ligado a uma igreja católica, pode ter certeza que todo o caminho daquela casa era muito mais ligado a rezas, era muito mais ligado aos santos católicos. Se ele tinha mais influência de candomblé, ele tem muito mais coisas de candomblé dentro daquele caminho, e a própria Umbanda esotérica, muito mais coisas ligadas ao esoterismo e ligadas a outros aspectos da espiritualidade em geral. Então, a Umbanda, ela não tem hoje uma cartilha única, né? Ela tem diversas tradições, e volto lá no que falamos no começo, que vai de acordo com aquilo que a gente sente, né? Então, existem casas que têm linhas de Umbanda que tem muito mais, por exemplo, giras de esquerda, que trabalham muito mais com a esquerda, que são os Exus, as pombagiras, os guardiões, né? E que existem médiuns que têm uma necessidade de trabalharem muito mais nessa linha. Então, é natural que esses médiuns se aproximem mais dessas casas. Né? Assim como se um médium tem uma necessidade de trabalhar com orixás que a Umbanda tradicional não trabalha, então, por exemplo, a nossa casa não trabalha com Obá, não trabalha com Oxumaré, não trabalha com outras ligações de orixás que o candomblé traz, mas se essa pessoa tem um caminho de Oxumaré, se essa pessoa tem um caminho de Obá, ela vai cair numa casa e o orixá vai levar para a casa que ele quer seguir. Né? Então, isso é muito importante dizer, não somos nós que escolhemos o caminho. E todas as vezes que nós escolhemos o caminho e definimos, eu vou seguir nesta casa porque acho essa casa mais bonita, ou mais feia, ou mais legal, esse caminho não vai dar certo. Porque vai faltar algo. Vai faltar algo na sua vida. Então, eu já tive médiuns que tinham uma necessidade de fazer cirurgia espiritual. E me procuraram, pai, a minha entidade precisa fazer cirurgia espiritual. Eu falei, filho, procura um caminho que tenha isso. Eu não posso trazer para minha tradição aquilo que eu não aprendi, aquilo que eu não sigo. Então, você precisa procurar um caminho que tenha a cirurgia espiritual dentro da Umbanda, e lá você vai ser e vai encontrar aquilo que está faltando. Porque senão, você vai vir sempre para os trabalhos com a sensação de que está faltando alguma coisa, de que não está legal, que falta. Então, isso acontece muitas vezes e faz com que as pessoas, inclusive, desistam da religião. Mas porque elas não enxergam aquilo que a própria espiritualidade e mediunidade delas está encaminhando como mensagem. Né? Então, é muito importante falar sobre isso também, né? Voltando também um pouco do que a Sandra falou do caminho, que a gente estava falando muito sobre caminhos, né? De escolhas de caminhos, que não tem essa volta. É muito importante que a gente tenha, né, esse olhar e essa responsabilidade com a nossa espiritualidade. Perfeito. Ó, na sequência, a galera tá falando aqui, vou ler alguns comentários para vocês. Ó, Tatiane Silva, quero agradecer muito ao pai Anderson por eu fazer parte da casa dele. Está me ajudando muito a ser uma pessoa mais centrada na vida. Eu era totalmente perdida. Pai Anderson, você é maravilhoso. Obrigado, é legal, Tati, né, esses depoimentos, porque mostram, por exemplo, a pessoa se encontrou, né? E isso é muito legal, tá ajudando a ser uma pessoa mais centrada, que eu acho que é o papel da espiritualidade, né? Exato. E a espiritualidade, ela é uma comunidade, né? Então a gente está lá para viver em comunidade e aprender com os outros. Então, ela é individual no ponto de vista do meu caminho, do meu desenvolvimento. Mas ela é coletiva. Ela é coletiva. Quando nós falamos de corrente na Umbanda, né? Muito de corrente. E a corrente são os elos que são ligados num propósito, né? E esses elos precisam estar muito bem presos, né? Como se fosse uma corrente mesmo.
quando a gente pensa no aspecto de uma corrente ali física, e é muito importante que as pessoas estejam, né, felizes, que as pessoas estejam bem, que elas encontrem, né, nessa comunidade que vai absorvê-las esse carinho que elas precisam. Então a gente recebe pessoas que estão passando por momentos difíceis de vida, né, e que mudam a vida, e não mudam porque a minha casa é milagreira, eu sou milagreiro, os meus guias são milagreiros. Ela muda de vida porque ela enxerga a luz e o caminho correto. E ela passa a fazer as coisas da maneira correta. Né? Eu sempre digo para todos os meus filhos, não adianta nada você acreditar no Zé Pilintra, né? Que eu tenho vários filhos que são adeptos do Zé Pilintra, andam com guias e etc. Não adianta você acreditar no Zé Pilintra, num arquétipo de Zé Pilintra que é malandro, que faz coisas erradas, porque se você seguir esse caminho, você não vai ter nenhum caminho positivo. Né? Então, as pessoas, elas às vezes acham, né? Às vezes a gente assiste filmes aí e vê aquelas questões, né, da criminalidade do Rio de Janeiro, as pessoas com guias no pescoço. Quando a gente olha para um orixá, quando a gente olha para uma entidade, a entidade não está ligada a coisas, aspectos negativos. Não está mesmo. Então, aquilo ali é uma figuração. A pessoa acredita que aquilo ali é verdade. Sim. Coloca aquelas guias, os adornos, aquelas coisas. Aquilo para pensar que tem uma força para fazer coisas erradas, ó. Exato. E onde que um Zé Pilintra, né, uma entidade Zé Pilintra, você que não conhece Zé Pilintra, procura no Google aí que você vai achar, mas é um homem alto que usa um terno branco, tem várias casas de Umbanda na frente. Um negão lindo. Na frente das casas de Umbanda, normalmente existe a imagem do Zé Pilintra. E que as pessoas usam, né? E aí estão lá com uma metralhadora pendurados lá no filme da Cidade de Deus. Não tem nada a ver. Do Zé Pilintra. Porque acha que ele vai defender isso. Pois é, e acham que o guia vai permitir que você mate uma outra pessoa. Claro que não. Não tem lógica. Né? Então, são aspectos, né, que a Umbanda traz de sensibilidade, de conhecimento que a gente precisa, né, trazer à luz. Não é porque eu sou de Umbanda que eu vou fazer coisa errada, que eu não vou pagar o que eu estou fazendo de errado. É verdade. Pessoas, né, ruins, né, tem todas as religiosidades, né, que fazem coisas que não tem a ver com a religião, né? Verdade. Mas às vezes utilizam da máscara da religião, né, daquele rótulo e tudo mais. Bom, na sequência, Jussara, eu amo Umbanda. É um ambiente com muita alegria. Sempre eu vou às giras. As de Preto Velho são as que eu mais vou. Que legal. Legal. Marcos pergunta, Umbanda, há sacrifício de animais? Depende da tradição, né? Dizer que não tem não é uma verdade, né? Mas a gente precisa, quando a gente fala de sacrifício, né, a gente precisa esclarecer isso, né? Então muitas pessoas, pai, tem sacrifício? Não é o momento de falar, no momento certo que você estiver preparado a gente fala sobre esse assunto, né? Sacrifício não é matança, né? Quando a gente pensa em matança, que são aquelas coisas horríveis que o TikTok anda também trazendo agora de conteúdo, das pessoas aí de algumas vertentes que dizem que é da Umbanda e etc, né? Enfim, fazendo coisas bem absurdas com relação à matança de animais, tá? Então, existem vertentes de Umbanda, existem tradições de Umbanda que precisam desses sacrifícios, mas eles são usados para um determinado fim, né? Então não se mata por matar, né? Dentro da Umbanda, nem do Candomblé, aqui também defendendo o Candomblé. Não se mata por matar, né? Simplesmente para jogar. Se mata para que aquilo seja produzido de alimentos para um determinado rito, né? Então se usa a carne, se usa a pele, se usa o sangue, né? Para uma determinada firmeza. Então não há nada de errado com relação a isso. O que a gente precisa falar é que para a gente também não ser hipócrita, porque se eu como carne e eu sou carnívoro, sim, eu também eu não posso falar sobre um ritual que se sacrifica um frango em oferenda para um orixá e se come a carne. Então, né, com todo respeito, existem tradições de Umbanda que não precisam do sacrifício, porque se usam de outros elementos. Então vai depender daquilo que precisa ser feito, né? Não há certo ou errado, há uma justificativa. O que não pode acontecer eu vou lá, eu acho bonitinho, vou lá, pego
um bode, né? Vou lá, dou uma retada na cabeça desse bode, faço coisas horríveis com o bode, sem nenhum propósito, sem nenhum respeito com o animal, e jogo aquilo em qualquer local. Que é muitas coisas que estão acontecendo por aí e muitas pessoas achando bonito, viu? Lá no TikTok. É horrível. Não quero falar do TikTok, mas muitas pessoas achando bonito. Tirar isso do TikTok. Pois é, então assim, se tem audiência e se tem milhares de curtidas, porque eu falo para os meus filhos, se você entra lá e você curte, você concorda. Então, tá apoiando aquilo. Se a gente tem milhares de curtidas para essas pessoas que andam fazendo essas coisas, é porque são milhares de pessoas apoiando e essas pessoas continuam fazendo em troca de likes. Então tome muito cuidado com aquilo que vocês curtem, né? Verdade. Porque vocês estão se tornando apoiadores disso. Exato. Então tem muito conteúdo de qualidade sobre Umbanda, sobre estudos, né? A própria Astral tem diversos conteúdos, o Edu tem diversos conteúdos sobre tudo de espiritualidade. Vá estudar outras coisas, vá conhecer outras coisas. Né? A gente acaba dando palco para muitas coisas que não precisam. É verdade. Né? É isso aí. Pessoal, vamos começar os atendimentos, que eu sei que vocês estão na expectativa. Essa daqui eu vou passar para a Sandra Suzy e para o pai Anderson, para eles comentarem o que eles sentem, porque ela mandou um superchat apoiando o canal. Gratidão, Regina. Vamos te atender. Ela colocou, eu estou para me mudar e gostaria de saber se o proprietário do apartamento que aluguei vai ser desonesto comigo em relação à energia elétrica. Ela diz, achei uma conversa meio estranha em relação à energia que irei consumir do apartamento, pois ele colocou energia solar e vou pagar um valor mínimo que vem na conta de energia e um outro valor de consumo que ele vai me passar todo mês. Eu perguntei se vou ter algum documento ao qual eu vou saber deste meu consumo. Ele respondeu outras coisas, mas não confirmou sobre o questionamento. Aí ela mandou os dados dela, que eu vou pegar aqui no YouTube. Não estou achando, mas é Regina Coeli. Vamos ver, Regina? Concentre-se aí, querida. Aí ela está na dúvida se ela vai ter essa dor de cabeça. Eu acho Mandou que uma vai. foto dela também. Deixa eu ver, Se carinha vocês dela. quiserem ver a foto dela, eu vou... Só que a foto está de óculos, Sandra. Escuro? Ela tá de óculos escuros. Gente, sempre manda a foto. Sem óculos, né? Sem pra gente óculos. poder ver a íris, senão Ó. fica difícil. Vou colocar aqui para a Sandra ver, depois para o pai Anderson, tá? Ela é impulsiva, né? Ela não tem muita paciência de fazer coisas. Precisa prestar atenção no que você assina, escreve. Então, assim, eu não vejo coisas positivas nessa história que você está dizendo. Eu tô vendo que você vai ter aí muita dor de cabeça no sentido de que as coisas vão ser maiores do que você está imaginando. Toma cuidado, tenta deixar o máximo das coisas, né, assinadas, documentadas. E toma cuidado porque às vezes você escuta demais as pessoas e não consegue... captar, entender, alinhar tudo que é falado. Você não consegue enxergar a maldade do outro. Isso, enxergar não é a isso? maldade, é isso. Ela Então, parece meio criançona, não parece? Coração muito aberto, né? Assim, deixa as coisas muito abertas da vida. E não pode. Então, assim, toma cuidado. Eu não vou dizer que é a pessoa, porque eu não vi nada com relação à pessoa. Você também não citou o nome, então não dá pra gente puxar. Mas cuidado, porque você acaba abrindo demais as questões da sua vida. E você... assim, vejo você com o coração muito aberto e muito inocente com as coisas, sem ter muita maldade, sem conseguir enxergar muito bem as coisas. Assim, vou te ensinar, posso ensinar uma coisa para ela fazer? Eu ia pedir isso. Se você for se mudar para esse apartamento, né, um apartamento, né, que ela diz, faça um bate-folha nesse apartamento. O que é o bate-folha? É aquela vassourinha de bruxa, né, que você coloca várias ervas, 7 ervas, procura aí no Google, limpa esse apartamento todo antes de entrar nesse apartamento. Então isso é muito importante para todo mundo que está assistindo. Sempre que a gente vai se mudar para uma casa nova, para um comércio novo, qualquer coisa nova, faça um bate-folha de dentro para fora. Vai batendo no batente das janelas para tirar... Provavelmente o inquilino teve um problema lá. Era bom você saber quanto tempo morou essa pessoa aí antes de você.
Só para ter uma ideia. E faça, se for definir por ir para esse local, faça um bate-folha para tirar toda essa energia daí dessa casa e para que você entre pelo menos com uma energia neutralizada. Então, faz coloca de dentro para fora. Dentro para fora. Depois queima isso ou joga na natureza? Eu prefiro queimar, tá? Eu prefiro queimar. Perguntar para você. Eu prefiro queimar. Se não tiver como queimar, procura um local na natureza e joga isso fora. Joga fora. Cuidado, hein? Cuidado que você acaba sendo ela uma pessoa boa demais. Palavras aí. Perfeito. Beijo, Regina. Obrigado Regina. pela participação. Ó, na sequência, mandou foto também, ó. Mas vamos ver se ela mandou o nome dela. Tem que mandar nome e data de nascimento. Peraí, vamos ver. Ih, não mandou. Então vamos para a próxima. Boa noite, Edu, Sandra e pai Anderson. Essa não mandou foto, então vai para o pai Anderson. Ó, consigo um emprego? Ela pergunta. É a Solange de Souza Vasconcelos, do dia 10 de dezembro de 70. Solange. Isso, Solange de Souza Vasconcelos. A Solange está com os caminhos travados já tem algum tempo. Alguém passou a perna nela em alguma coisa de trabalho. Não sei se foi isso que a Sandra também sentiu, mas eu senti que alguém passou a perna, tá a mesma situação da outra. Às vezes a gente confia demais nas pessoas. É verdade. Né? A gente sai confiando, falando as coisas que não deve para as pessoas erradas, acha que todo mundo que abraça é uma pessoa amiga. E às vezes não é. Exatamente. Então, alguém passou a perna nela, ela acabou saindo desse local que não deveria ter saído, mas aconteceram algumas coisas. E eu vejo um caminho novo para você, mas não é por agora. Eu acho que tem ainda uns meses. Uns meses, tá? Faz um prato para Ogum. Você acredita em Ogum? Ogum. Faz um prato para Ogum, né? Faz um prato com 7 espadas de São Jorge. Né? Pega um prato branco, coloca 7 espadas de São Jorge, coloca uma cerveja, compra uma latinha de cerveja, uma garrafinha de cerveja, entrega para o orixá Ogum e pede caminhos abertos para o seu trabalho, que ele vai te ajudar, né? E é isso. E assim, tenta seguir, né? Eu imagino que você está tendo uma sensação ruim do que aconteceu, mas tenta seguir o seu caminho novamente, porque tem muitas coisas ainda na sua vida, viu, filha? E falar menos, né? Exatamente. Foi o falar demais que estragou tudo aí. Ok. Vamos atender agora o Ricardo Jorge Fernandes, do dia 16 de agosto de 53. Mandou foto. Vou conseguir minha pensão de volta? Já tem 7 anos que perdi. Cuidar da saúde aí, hein? Eu tô vendo algo aqui no estômago, no fígado. O que é? Gordura? Será? Olha, que eu tô olhando para o senhor e tô vendo um problema aí de saúde. Talvez você precisa estar verificando melhor o que está acontecendo. Muito sal, né? Tá comendo muito sal. Essa pressão aí, ó, vai subir. E tem um aspecto de tristeza. Tem um aspecto de tristeza. Dá uma olhada, fica atento se não é um princípio de depressão ou alguma coisa que você... Diabetes. Não sei. Tem algum aspecto de tristeza aí nesse caminho. Agora, pensão, não sei. Não consigo te dizer, porque... Precisa de ajuda. Ajuda espiritual, viu? Espiritual. Filho, procura um centro espírita, kardecista, onde você acredita. Para abrir esses caminhos aí, para cuidar, porque tem coisa corporal, né? Tem aspecto corporal aí que precisa de limpeza e que só um banho ou só qualquer recomendação que a gente for te ensinar aqui não vai resolver. Ali, Então, você precisa ir, filho, procura um lugar, um centro espírita. Para dar uma limpada. Para limpar, conversar com uma entidade e poder te ajudar. Porque senão não é só esse aspecto da pensão, viu? Que está travado aí. Ok. Bom, vamos seguindo. Ela só mandou a fotinho dela para falar um pouquinho sobre ela. Não mandou pergunta. E o nome? Geisa Silva Lopes. A Geisa está sempre com a gente nos programas. A Geisa? Do dia 2 de agosto de 93. Quer ver também? Você também vem foto? Às vezes sim. Mas eu tô... Depressão. Para mim tem uma
na aura tem alguma coisa ligada à depressão, ou ela precisa cuidar, é algum problema aí que não está bem cuidado, tá? Precisa Geisa, né? Isso. fazer uns banhos e se limpar, hein, menina? E tem mediunidade, né? Tem. Será que ela gira, faz... Então, tem mediunidade aí, Tem. tem trava de mediunidade de muitas coisas que não andaram no caminho dela e tem alguma coisa emocional aí de amor Que precisa que tratar. precisa tratar. Então, é assim, não gosto de dar essas boas notícias, mas assim, talvez você precisa procurar um terreiro, um caminho Pra dar uma espiritual. limpada, E até para seguir, né? Para ser uma médium de corrente. E ela pra é ser... boazinha, ela tem um coração lindo, ó, ela é boazinha, ela é uma pessoa muito humana, né? Que gosta de ajudar os outros. Mas precisa se cuidar, tá? E amor. É amor, eu acho também que é amor. Pessoal, Nossa, eu vi uma coisa ali travada na cabeça. vamos se inscrevendo aí no canal no YouTube, hein? E dê um like se você estiver gostando também deste conteúdo, tá? Vamos ver quem mais. Agora tá chegando da Denísia. A Denísia fez também superchat. Gratidão, Denísia. Pessoal, eu também quero lembrá-los de seguir o Pai Anderson no Instagram, né? Que é o @ Oca dos Caboclos, né? Lá no Instagram. Tem todos os nossos conteúdos, tem várias coisas interessantes, tem as receitas e a caixinha de perguntas do pai, que é muito divertida. Que legal. Então entrem lá, porque eu respondo todas as perguntas que chegam, né? De uma maneira bem como dizer, bem direta, bem acessível, né? Sem falar em línguas de Umbanda, mas de uma forma que você consiga entender. Então tem a caixinha de perguntas, siga a gente lá. E domingo, giras. A gira tem domingo agora, festa de pretos velhos, feijoada lá na Oca. Às 3 horas. Atende também em particular? Eu atendo com baralho cigano, né? Então em momentos específicos, né? Então eu não atendo sempre. E aí quem tiver interesse pode entrar em contato lá com a Oca dos Caboclos, que a gente explica como que é o procedimento. Perfeito. E a Geisa confirmou. Tudo verdade. Obrigada. Agora vamos atender a Denísia. Ela coloca, Denísia. Boa noite, sou Denísia Magalhães de Souza, do dia 19 de agosto de 66. Vou participar de uma competição dia 1º de junho. Vai correr tudo bem? Gratidão. Eu acho que ela corre, viu? Porque ela mandou uma foto aqui dela com roupa de corrida, ó. Ai, que legal! De maratona. Ai, que legal. Quer saber se vai dar tudo certo. Vamos ver, Denísia. Se vai correr tudo bem. Ela é boa, sim. Mas tem um joelhinho aí, eu tô vendo o joelho aqui que tá meio... Precisa cuidar da saúde. Tem caminho, né? Tem caminho grande de vida, né, profissional, de escolhas profissionais. Tem caminho bonito, né, florido, cheio de coisas boas, mas tem que cuidar da saúde, filho, e também tem que cuidar do coração, viu? Também é a mesma coisa. Você é boa demais para quem não merece essa bondade toda. E físico, eu pensei que você estava falando do coração mesmo. Da pressão, do sal. Não, eu tô falando do coração, do amor mesmo. Do amor, precisa se cuidar aí. Mas eu vejo ela tendo grandes conquistas aí. Veja um caminho bem longo nas suas escolhas, viu? É só você ter determinação, né? Faz um banho para esse antes dessa competição de manjericão com hortelã, que são ervas maravilhosas, né? Então mistura manjericão com hortelã, macera com as mãos, assim, pede tudo aquilo de bom que você quer conquistar e toma de pescoço para baixo. Você vai ver como você vai mais energizada para essa competição. E aí, se der tudo certo, conta pra gente aqui na semana que vem, manda mensagem aqui. Quando que ela vai correr? Dia 1º/6, tá chegando. Tá chegando. Aliás, gente, antes da gente, ao invés de continuar com os atendimentos, o pai Anderson tinha falado que ele tinha umas dicas de algumas coisas que ensinar. Como a gente já tá, né, bem encaminhados aqui no final, vamos tentar garantir isso para vocês. Fica à vontade, meu querido. Tá bem, vou ensinar para vocês um prato para que vocês façam aí um abre-caminho de vidas. Que abrir caminho sempre é muito bom, né, para a nossa vida. Então, abrir caminho sempre é muito importante. Então, o que você vai fazer? Você precisa de arroz cru. A gente vai fazer um prato de abre-caminhos aqui, também na energia dos ciganos, né, para poder pedir prosperidade ali, mas eu sempre gosto dos ciganos quando a gente precisa de um abre-caminho para dinheiro, tá? Então, um prato branco, arroz cru, forra esse prato com arroz cru, né, na parte do fundo, e aí você vai escolher uma cor de vela de 7 dias. 7 dias são aquelas velas maiores, mais grossas, né?
compra, aí você vai sentir essa vela. Por quê? O seu cigano, a sua entidade espiritual, aquilo que você acredita, vai te direcionar qual é a cor. Então você pode colocar verde, azul, rosa, vermelha, lilás. Então, sente a cor e coloque, tá? Essa cor no centro, né, dessa vela no centro desse prato. Você vai cobrir esse prato com mel e você vai entregar isso. Se você tiver uma árvore ou algo dentro da sua casa, pode colocar lá, senão você vai levar na natureza. Se você levar na natureza, não deixe o prato nesse local e cuidado com as árvores. Você vai acender uma vela e essa vela pode queimar, né? Para acender lá onde você vai... Isso, onde você vai entregar, né? Onde você vai despachar lá, você vai colocar essa vela. Aí você despeja o arroz, a vela e traz o prato. Exato. Ou monta direto numa folha. Pega uma folha bonita que tem... uma folha. Uma folha, monta ali naquela beira daquela árvore. É sempre adequado montar numa beira de árvore frondosa, que vai crescer, porque isso vai trazer... Com aquelas raízes maravilhosas. Isso aí, aquelas ancestrais que a gente gosta, né? E aí vai firmar isso lá para o povo cigano, né? Vai mentalizar isso no povo cigano. E eles vão ajudar no Abre Caminho, tá? Que bom, é facinho de fazer. Facinho, e todo mundo tem em casa. Tem alguma lua? Você trabalha com a lua? Também. Eu gosto de lua cheia para as coisas que eu quero que cresça. É maravilhoso. Ou na lua crescente, né? Eu também acho. Nova até, mas acho que é melhor crescente cheia. Agora, nada na minguante, tá? E tudo que é na minguante não é legal quando a gente está pedindo crescimento, quando a gente está pedindo outras coisas. Deixa eu ensinar. Dá para ensinar mais uma coisa? Vamos. Essa aqui depois contar lá para todo mundo, hein? Esse aqui é um pó que você vai preparar, é um pó cigano. Que você vai preparar para jogar no seu comércio, nos seus documentos, no seu escritório, em qualquer lugar que você precisa de clientes, tá? O que você precisa? Cravo em pó, canela em pó, purpurina. Purpurina é da nossa época de escola, né? Você compra lá para brilhar muito. Para brilhar muito, purpurina dourada, ou você compra pó de ouro na casa de artigos religiosos. Adoro não esse pó é de ouro. Ouro, é pó de ouro. Se a gente tiver condições de comprar um pó de ouro, a gente coloca. Tá difícil, tá alto demais. Então você vai misturar canela, cravo, pó de ouro. Vai colocar isso num pote, vai enterrar este pote na lua cheia, vai esperar a lua cheia acabar e vai jogar isso no seu comércio, na frente da sua loja, do seu salão de cabeleireiro, de todos os lugares que você precisa de cliente. Você enterra, depois você desenterra. Depois você desenterra e você vai usar esse pó. Não é para gastar tudo, tá? Porque é um pó mágico. É um pouquinho. É só um pouquinho, você vai lá, assopra nos lugares que você precisa de prosperidade, conta pra gente depois o que aconteceu. Que legal, hein? Esse é um pó, essa é dica, né, infalível e dica que a gente gosta de passar. Então, tem esses pós, a gente tem, normalmente, nós que somos espiritualistas... Deixa 7 dias, não? Deixa uma lua toda, né? Uma lua cheia toda e deixa lá enterrado para que ele capture toda essa energia. A energia da terra também, né? E você pode enterrar no vaso que você tem lá com uma plantinha, não precisa ter um terreno, né, para poder fazer isso. Então, faça, depois nos conte que esse é um pó mágico super, super, super legal. Perfeito. Muito bom. Para finalizar, Jussara Correia colocou: boa noite, queridos. Gostaria de uma mensagem da espiritualidade. Obrigado, Ju, também apoiou o nosso canal aqui. Ela é do dia 13/9/57. Falou axé e gratidão. Jussara Correia. Jussara, precisa procurar o caminho espiritual, né? Acho que você precisa... Todas essas mágoas que você tem, né, das coisas, das escolhas, das coisas que aconteceram, deixa de lado e não deixa de cuidar da sua espiritualidade, né? Você tem uma espiritualidade linda, uma espiritualidade que precisa, né, de desenvolvimento, de evolução, e eu sinto que você, nesse momento, está um pouco perdida com a sua vida, sem entender um pouco por que as coisas estão acontecendo, por que esses caminhos todos estão acontecendo. Então, se apegue à sua fé, né? Independente da religião, independente do caminho, se apegue à sua fé, siga, né, o seu coração, deixe para trás tudo aquilo que ficou de mágoa, aquilo que ficou, né, que não foi legal, que aconteceu, e segue num outro caminho, numa outra jornada, né? Você precisa seguir um caminho de luz, um caminho de evolução, né? Tem muita coisa na sua vida que às vezes você não entende por que está acontecendo, não entende por que você está vivenciando tudo isso, né?
Então, não deixa a sua fé de lado, porque isso é o que mais vai te dar subsídio para você continuar seguindo as suas coisas, filha. Pessoal, tá assim de pergunta, mas eu vou ter que encerrar, porque, né, voa. Eu quero agradecer muito, pai Anderson, pela vinda. Ele tem que voltar. Queria deixar o convite para ele. Quando vê que tem um tema assim que é de valia, que a gente não pode perder o time, né? Que nem semana passada a gente falou de Sarah Kali em alguns programas, porque foi dia dela. Quando você vê que tem um dia assim que é de poder, vem pra cá, vem antes para falar, né? Tá bom. O pessoal sobre o tema. Vamos organizar aí nossas agendas. Sim. Queria vir fazer aqui algumas coisas, né? Se vocês permitirem, a gente vem aqui e traz um só de banhos. Ótimo. Banho para todos os fins, legal, com as ervas aqui, bom. A gente faz aqui Vamos na hora. Fazer. A gente ensina vocês a fazerem os banhos. Vamos fazer um de pratos também. Prato para amor, prato para prosperidade. Olha, dia 12 dos namorados. Vamos fazer dia 12 dos namorados para a gente fazer umas magias de namorados aí. Não é amarração, porque eu não faço, hein? Magias pro dia dos namorados. A gente já queria uma amarração, tá? Vambora, gente, pelo amor de Deus, não estoura o tempo da rádio. Gente, para marcar com a Sandra no Zap, 11 969 991 51 23. É isso aí. Sandra Suzy Paranormal. Isso aí. Oca dos Caboclos. Oca dos Caboclos, só nos chamar 11 95737 5453 lá no WhatsApp. Tem lá o nosso número também no Instagram, Oca dos Caboclos. Perfeito. Espero vocês no Instagram, @EduScarfon. Gente, bênçãos brilhantes na sua vida. Até o próximo episódio. Beijos encantados. Tchau, Tchau. gente.